Olá, tudo bem, pessoal? Beleza? Hoje vamos começar a adentrar nas definições de força elétrica, quantificação dela, como a direção e o sentido são importantes no caso que a gente vai estudar agora. Embora preciso pontuar que os conceitos de carga elétrica e os conhecimentos nela vinculados são necessários para que o entendimento e a fixação do conteúdo seja melhor. Então vamos para aquela rápida introdução. Então, Física 1, né? Sou o seu professor Gustavo, no curso AJAC. Estamos estudando eletricidade, mais especificamente eletrostática. Vamos entrar então em força elétrica. Então, pessoal, aprendemos que quando estamos tratando de carga elétrica, temos dois tipos de força que atuam nelas, quando elas estão juntas. O que acontece? Primeiro, você tem a força de atração, quando são cargas de sinais, como são portadores de cargas de sinais opostos, e repulsão, quando você tem os portadores de carga de sinais iguais. Tudo bem? Então, Coulomb, né, ele foi lá e tentou procurar isso, né, esse pesquisador chamado, e ele conseguiu modular. Conseguiu tanto, deu certo, que ele conseguiu transformar isso numa lei. E agora a gente vamos lá estudar a lei de Coulomb. É muito rápido, muito fácil. Esse vídeo vai ser um dos mais rápidos aqui. Então, pessoal, temos que entender que a força elétrica ela é uma grandeza vetorial. Mas, inicialmente, vamos entender primeiro a sua intensidade, né? A intensidade da força elétrica ela é dada por quê? Pela igualdade de a constante, né, que a gente vamos chamar aqui só de constante de Coulomb, vezes o módulo da primeira carga, né, portador de carga, vezes o segundo, dividido pela distância ao quadrado. Tudo bem? Então, ela é bem tranquilo. Vamos falar agora sobre a questão da constante. Depois vamos adentrar mais sobre essa questão da força elétrica. A constante de Coulomb, ela também pode ser a gente podemos fazer um paralelo com a lei de Newton da gravitação universal, dado que até mesmo as duas fórmulas, tanto da lei de Newton como a de Coulomb, são bastante parecidas. O seguinte, que para a força gravitacional, a gente tem uma constante, que é a constante gravitacional universal, vezes a massa do primeiro corpo, vezes a segunda, dividido pela distância ao quadrado. É a mesma coisa aqui, ó, se a gente conseguir fazer um paralelo com essas duas. A questão é o seguinte, por que eu coloquei aqui? Uma coisa bastante importante que a gente tem que entender, que a força gravitacional ele é muito pequena em relação à força elétrica. Por quê? Só vou colocar aqui para vocês quais são os valores dessa constante. Os valores dessa constante é o seguinte, para a constante de Coulomb, nós temos que 9 vezes 10 elevado a 9 newton por metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Já da gravitação universal, é 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 newton por metro quadrado sobre quilograma. Agora é só você pensar, olha a ordem de grandeza nisso. Você tem um fator aqui que é elevado a 9, e esse outro fator aqui, de multiplicação, né? Aqui em cima e aqui embaixo, que é elevado a menos 11. Então, temos que entender que se a gente tivesse a força elétrica para a questão gravitacional, cara, seria uma loucura. Ainda bem que não é isso. O importante aqui é entender sempre que, quando a gente está falando de força elétrica, a constante no vácuo vai ser 9 vezes 10 elevado a 9. Caso seja um outro ambiente, esse valor vai mudar. Mas geralmente vai ser esse. Então, sempre lembre desse valor. Agora vamos falar mais sobre a força. A força elétrica ela tem uma questão muito interessante, que é o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Olha só olhando a fórmula, o que a gente vê aqui? Vemos que a força elétrica ela é diretamente proporcional aos valores da carga, que significa que é diretamente proporcional. Que quanto maior a carga, maior vai ser a força elétrica entre elas, tanto de repulsão quanto de
atração. Mas ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, o que significa? Vamos imaginar que isso aqui tudo, ó, seja um valor constante. Então, o que vai interferir na força e na distância, quer dizer, na força vai ser a distância. Então, o que nós vemos? Que para uma força elétrica, quer dizer, para essa distância aqui, que eu vou botar 1, para essa distância 1 aqui, nós temos essa força elétrica. Então, vou botar aqui FE está para D1. Caso a força elétrica, caso a gente só aumente aqui, ó, para D2, mais uma unidade dessa distância, o que acontece? Como a gente tem um fator de D ao quadrado, né, inversamente proporcional, né, que ficaria o quê? F é igual a K, Q1, Q2, dividido por D ao quadrado. Como a gente tem esse fator aqui, que é a distância ao quadrado, se ele é 2 unidades, o que acontece? 2D ao quadrado, então é 4. Logo, o que a gente pode ver aqui, ó, que só uma unidade de distância a mais, quer dizer, só uma unidade a mais, que seria o dobro da primeira, você faz que a força elétrica seja dividido por 4. Então, o que ocorre? A gente entende que a força elétrica ela é diretamente proporcional e inversamente proporcional. Se a gente começar aqui, ó, se a gente for para 3 unidades, vai ser o quê? Dividido por 9. Porque aqui, ó, 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Então, toda vez que a gente pensar em força elétrica, pessoal, e isso aí pode cair em prova, e também geralmente no Enem, né? Das outras da UERJ, nem tanto. Mas do Enem pode cair que vai acontecer esse gráfico aqui. Esse gráfico é o que mostra como que é a distribuição de força. Força elétrica entre negócio. Força elétrica entre as cargas. Tudo bem? Então vamos passar agora. Agora vamos falar que agora a parte finalzinha do vídeo, que é bem rápida, a força elétrica agora é resultante. Se a gente tem um conjunto aqui de cargas, e vamos dizer que essas cargas aqui, que estão aqui, vai ocorrer uma força resultante. Mas no de nosso estudo vai ser o quê? Essa Qzinha aqui. Tudo bem? Agora, vou botar aqui para vocês. Isso. Então, pessoal, vamos lá. Se o nosso foco de estudo, a gente tem que ver quais são as forças. Se lembra pelo princípio da atração e repulsão? Tanto Q1 aqui e Qzinho são positivos. Então, vai rolar o quê? Uma força de repulsão, tanto para cá quanto para cá. Então, a força de Q1 sobre Qzinho. Aqui, ó, são o quê? Sinais opostos? Então, vai rolar uma força para cá entre Q2 e Qzinho. E o que a gente temos para cá, ó? Uma força entre Q3 e para cá também é de atração. Então, vai ser 2 vezes para cá, ó. Se a gente está considerando que todos esses Qzão aqui têm o mesmo valor em módulo, né? Então, o que acontece? A força resultante, perdendo a soma de vetores, vai ser para cá. Mas como a gente tem um dobro para cá, então vai ser bem mais deslocada para cá. Então, isso quer dizer o seguinte, que quando você tem um grupamento de cargas, você vai ter que fazer a soma vetorial delas, entendeu? Quando eu estiver explicando os exercícios, isso aqui é só para questão conceitual, esse vídeo. Mas quando a gente começar a falar sobre os exercícios, aí eu vou explicar bem mais devagar e até passo a fazer uma revisão da questão de soma vetorial, tudo bem? Então, quando for no exercício, eu chego até lá e passo para vocês isso aí melhor, tudo bem? Valeu, pessoal!